Logias são algumas das habilidades mais fortes de One Piece em batalhas fora do verso, e isso muitos de nós sabemos os motivos, que é por conta da intangibilidade elemental. Apesar disso, esse tipo raro de Akuma no Mi sofre tanto de subestimações quanto superestimações. Então nesse vídeo, vamos esclarecer o funcionamento delas e o quão forte elas são, não só fora do verso, mas mesmo dentro de One Piece, apesar de perderem suas intangibilidades, ainda são absurdamente fortes. As Akuma no Mis Logia são as Akuma no Mis padrões mais raras, sem contar as zonas míticas, e elas concedem ao usuário a capacidade de criar, controlar e transformar-se em um determinado elemento. O primeiro ponto que vamos abordar é o controle. Usuários de Logia podem literalmente controlar os elementos como quiserem, de forma a quebrar a leis da física e alterar a aparência desses poderes, sendo dito pelo próprio Oda em SBS que eles possuem controle sobre as forças da natureza. Um exemplo bem interessante disso é Teach, que possui a Logia da Escuridão, que é referida como gravidade, possuindo uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, descrito pelo Oda como capaz de criar buracos negros como os reais. Porém, Barba Negra demonstrou controlar tanto o formato dos buracos negros quanto o horizonte de eventos, de forma que eles não afetem o que eles não querem afetar, ou seja, uma manipulação extremamente precisa de seu elemento. Outro exemplo extremamente bom relacionado a essa manipulação dos elementos é o Kizaru, que possui o elemento de luz e, logicamente, nem preciso dizer que fótons podem se mover à velocidade da luz. Inicialmente, em Marineford, o Kizaru ainda estava restrito às leis da física de forma relativa, pois seus lasers ainda andavam apenas em linha reta, apesar de que o corpo do Kizaru podia manter a velocidade da luz constante mesmo dando chutes. Apesar disso, atualmente em Egghead ele não só voou fazendo uma curva, como ele literalmente disparou lasers curvados, que quebram totalmente uma das características mais comuns de fótons conhecidos em nosso mundo. Como eu disse, um dos motivos para esse tipo de situação ser possível é a manipulação dos elementos, mas não só isso. Um fator muito importante é o próximo tópico para abordarmos. O segundo ponto é que Akuma no Mis, incluindo Logias, não são restritas aos elementos. Como o assunto nesse vídeo é Logia, vou abordar principalmente sobre esse tipo, mas de qualquer jeito, não podemos ignorar esse databook onde é dito: quanto mais você treinar, mais fortes serão suas habilidades de Akuma no Mi. Claro, é uma coisa bem vaga, mas não é a primeira evidência relacionada a isso. Akuma no Mis reforçam seus próprios poderes de acordo com o nível de força dos usuários, e Logias não ficam para trás, assim como Crocodile afirma, dizendo que trabalhou duro no desenvolvimento de seus poderes, e como o poder dele é o próprio elemento da areia, logicamente, ele evoluiu um elemento natural. Da mesma forma, no databook dele também é dito que o poder fica mais forte conforme ele treina, e ainda é citado que Kizaru aprimorou seus lasers no volume 1000, ou seja, ele evoluiu e aprimorou os próprios fótons, aumentando tanto a potência, como podemos ver claramente nas explosões geradas por ataques de luz, como na velocidade, a qual foi demonstrada nos capítulos recentes da luta do Kizaru vs Luffy, onde Kizaru literalmente aumentou a velocidade para atingir Luffy, como é mostrado em sua fala sobre aceleração e na representação visual da mesma. Além disso, já vimos os personagens superando a força dos elementos Logia várias vezes, como o Aokiji tornando seu gelo extremamente durável, permanecendo um oceano congelado durante uma semana inteira, ou mesmo a alteração da ilha inteira de Punk Hazard eternamente após a luta de Akainu e Aokiji, ou seja, eles modificaram totalmente o próprio clima, ou também podemos utilizar como exemplo o magma do Akainu possuindo uma temperatura tão alta que poderia derreter espadas de metal apenas chegando perto, demonstrando que as propriedades do calor dele são totalmente absurdas se compararmos com o calor de magma real. Basicamente, usuários de Logia não são restritos às leis da física real, até porque, obviamente, a única lógica que importa em One Piece é a da própria obra, e por isso, obviamente não tem como querer limitar a velocidade da luz ou coisas assim, e com isso, terminamos de abordar sobre o aprimoramento das Logias. Agora, vamos começar a falar sobre a intangibilidade elemental, que certamente está em um nível totalmente diferente do esperado pela maioria das pessoas. Para começar, vamos falar sobre um tópico, que é o efeito da Logia ser passiva. Apesar de em outros lugares, como fóruns, isso ser um grande motivo de debate, geralmente no YouTube ninguém leva isso muito em consideração, porque fãs da obra geralmente não têm problemas para entender isso. É algo básico. Alguns podem achar que Logias não são passivas por conta de uma única cena supostamente sugerindo isso, que é nessa cena piada onde o Luffy atinge o Smoker que atinge o Ace, mas como eu disse,
Essa é uma cena de humor, assim como a Nami atingindo o Luffy, por exemplo. Essa cena não é nenhuma prova que é possível pegar usuários do Logia desprevenidos. Pelo contrário, já que o Ace viu claramente o Smoker e Luffy vindo e não se transformou. Então, não tem nada a ver com não terem reagido e sim com a cena ser humorística. Para contrariar, temos vários exemplos do oposto. Um exemplo é esse. Inicialmente, o Enel já fala que vai ficar parado e não vai mover um dedo, onde o Enel visivelmente começa a dormir na árvore e é atingido por uma lança em sua cabeça, sendo que ele próprio afirmou que não iria ativar nenhuma habilidade ou coisa do tipo e ainda estava dormindo. Porém, o efeito Logia ativou do mesmo jeito, mostrando que obviamente não é uma habilidade ativa e sim uma habilidade passiva. Outro exemplo é com o Smoker durante Marineford, que estava concentrado no Luffy e claramente desprevenido, e é chutado pela Hancock com o uso de Haki do Armamento, mas o Smoker se surpreende por ter sido atingido, sendo que supostamente deveria ser comum já que ele estava distraído. Além disso, também temos o Kizaru sendo atingido pelo Apu enquanto estava distraído, porém não sendo afetado, sendo mostrado o indicativo de surpresa nele, assim como o Ace recebendo tiros nas costas e ainda assim ativando o efeito Logia, da mesma forma que podemos ver o Smoker, visivelmente distraído, sendo cortado e ativando o efeito Logia, o mesmo que acontece com o Crocodile, que tem sua cabeça cortada por Doflamingo. Sendo assim, como especificamente funciona a intangibilidade? Sabemos que os usuários Logia demonstraram tocar nas coisas, obviamente, sem ativar o efeito Logia, e o funcionamento é mostrado por Sabo, que após recém conseguir a Mera Mera no Mi, ele fala que não sabia controlar e por isso desviava quando não precisava, ou seja, naturalmente um usuário de Logia fica com intangibilidade ativa o tempo todo, mas os usuários aprendem a desativar em partes quando querem, e por isso, o Sabo estava desviando sem controlar. A princípio, é interessante notar no erro sem sentido que a Wiki de One Piece feita por fãs cometeu, onde fala que os usuários de Logia se transformam voluntariamente em seus elementos e que seria possível pegar eles em ataques furtivos, o que, como eu já mostrei, é uma mentira e literalmente nunca foi dito nada disso da obra. O único argumento de quem defende isso é a cena humorística do Luffy atingindo o Smoker. Agora que já tratamos sobre a intangibilidade ser passiva, devemos falar sobre como funciona a intangibilidade das Logias. A primeira coisa que eu devo dizer é que atingir um usuário de Logia é bem mais difícil do que parece. Na verdade, a intangibilidade das Logias não se encaixa em nenhum tipo de intangibilidade da Versus Battle, incluindo intangibilidade elemental, pois intangibilidade elemental se trata de possuir um corpo elemental, e por isso, ataques comuns não iriam interagir diretamente. Para dar um exemplo, se pegarmos um personagem com intangibilidade elemental, com corpo de água, e alguém apagar um pedaço desse corpo, o usuário da intangibilidade iria perder uma parte do seu corpo e sofrer os danos, pois o corpo real dele seria a água. Apesar disso, no caso das Logias, o corpo elemental não é o real. Na verdade, a principal prova que a intangibilidade deles é totalmente diferente é a própria questão de ser tangível, pois temos muitos tipos de Logia que simplesmente não tornam o usuário intangível, como gelo e floresta. Ambos podem ser tocados por qualquer um, e eles são tangíveis. A questão é que se você quebrar o gelo do Aokiji não estará causando dano no corpo real dele, da mesma forma que incinerando completamente o corpo de madeira do Ryokugyu não afeta em nada o corpo real dele e ele pode se refazer do elemento. Por agora, sabemos mais ou menos o que funciona contra Logias e o que não funciona, mas não a definição desse poder. Para definir isso, precisamos analisar duas citações, começando pela de Rayleigh, que afirma que a Haki do Armamento é a única maneira de afetar Logias, o que inclusive confirma que elas são passivas, pois pegar os usuários distraídos não é um método válido para afetar eles, apenas o Haki do Armamento. E ele fala que os corpos dos usuários de Logia são considerados invencíveis, porém o Haki permite atingir diretamente o verdadeiro corpo. Basicamente, isso acontece porque o corpo elemental não é o verdadeiro corpo dos usuários de Logias, e por isso, destruir os elementos deles não estaria causando nenhum dano. Eles iriam apenas se refazer do elemento, e isso é explicado melhor por Robin, onde podemos pegar a scan em japonês para uma análise mais coerente. E é dito que pode capturar a substância, mas não é essa a tradução mais coerente desse contexto. Pegando esse kanji, utilizado para capturar, podemos utilizar como agarrar, e no kanji de substância, sabemos que não se refere a substância porque a Haki não permite tocar no elemento. Qualquer um pode tocar em elementos tangíveis como a madeira, porém a tradução mais coerente é a verdadeira forma, demonstrando que a Haki permite agarrar a verdadeira forma, o corpo real dos usuários de Logia. Basicamente, existem duas formas de definir esse poder.
A primeira é que o corpo real dos usuários fica intangível, mas não o corpo elemental. E a segunda, que seria mais precisa para padrões de Wiki, o corpo real recebe invulnerabilidade elemental, pois intangibilidade elemental iria se referir ao corpo elemental deles se dispersar, enquanto invulnerabilidade seria válida, porque apesar de ser possível destruir ou desintegrar o elemento, o usuário não recebe danos. Sendo assim, existem duas formas de finalizar logias, que seria com hacks extremamente específico, que permite afetar diretamente o corpo real deles, como o hackeamento faz, ou destruir todo o elemento do tipo existente, pois assim, o usuário não poderia se refazer a partir dele. Com isso, abordamos os pontos principais a respeito dos usuários de logias, porém eles têm alguns hacks extras que é interessante para levarmos em consideração. Usuários de logia podem se disfarçar através dos seus elementos, tornando praticamente impossível rastrear efetivamente eles, pois eles podem se misturar ao ambiente, desde que, é claro, seja no elemento do tipo deles. Além disso, usuários de logia não podem ser absorvidos, pois o Oda já explicou em SBS que caso aconteça e absorva para dentro de si o corpo elemental deles, eles ganhariam a capacidade de controlar por dentro o corpo do oponente, algo como uma marionete humana. Por último, o corpo elemental dos usuários possui um nível de regeneração pelo menos no nível médio-alto, que é um nível bem absurdo que concede a capacidade de se regenerar após ter toda a biologia completamente incinerada. E isso inclui ser reduzido a cinzas, poeira, fumaça, vapor ou plasma, assim como o Ryukugyu faz após ser totalmente queimado. Sendo assim, podemos perceber que Akuma no Mis do tipo Logia certamente são muito mais fortes do que a grande maioria imaginava, e com isso, podemos encerrar o vídeo e nos vemos em uma próxima.